Flor, ô Flor, eu tô te ligando pra gente. Isso, eu tô pra gente isso, fazer focalizando o evangelho. Isso, tão bom, né, Flor? Me sinto tão aliviada, Flor, quando a gente conversa sobre o evangelho, entendeu? Isso. O quê? Tô querendo saber umas coisas. É que assim, que eu estudo, né? Que você manda. Aí eu tô assim com umas dúvidas. É porque eu li lá em Tiago que a fé sem obra é morta. E lá em Romanos eu li que não é por obra. Entende, Flor? Aí eu queria que você me esclarecesse assim, um pouquinho para me esclarecer minhas ideias. Isso. Tem muita coisa assim que eu não estou muito entendendo, entende? Aí você me explica assim que tipo de obra que a gente tem que fazer, isso, para poder ajudar a fé, tá bom? Isso, me fala assim, quem é que está falando verdade? Se é Tiago, se é o apóstolo Paulo, me esclarece assim um pouquinho, tá? Tô gostando de aprender, tô gostando de ler a Bíblia. Tá bom, Flor? Beijo. Alô? Oi, Flor, tudo bem, Flor? Ah, tá. Isso. A gente não pode perder tempo, né? A gente tem que focalizar o evangelho, Flor. Todo tempinho a gente para focalizar o evangelho. Isso mesmo. Eu entendi, Flor, o que você falou. Entendi, sim. Você falou que não entende isso, né? Isso. A gente também, eu não sei, né? A gente apenas lê a Bíblia. A gente lê, isso. A gente lê a Bíblia com calma para poder tentar entender, porque João 15,5 diz assim, Espírito Santo, sem mim nada podeis fazer. Então a gente sabe que quando a gente se interessa, a gente lê, medita, ele nos ilumina, isso nos mostra, entendeu? É a verdade, isso. Só o Espírito Santo de Deus mostra a verdade, Flor. Sabe por quê? Porque a Bíblia, principalmente as cartas paulinas, já estão interpretadas, já estão nas hermenêuticas. Hermenêutica é a arte de interpretar. Mas acontece que o homem vai ler e interpreta de novo, entendeu? Aí fica duas interpretações. Isso, Flor. Então, por isso que muitas das vezes a gente acaba não entendendo muito bem, né? Então Tiago mesmo disso está dizendo, a fé sem obras é morta. E o Tiago não está falando mentira, não, né? Você não está na Bíblia. Mas Paulo fala que a fé por obra também é morta. A fé por obra, que ele fala assim, não é por obra. Então a fé por obra é morta também. E ele também está com razão. O que resta é a gente entender cada um, entender por que Paulo fala que não é por obra, entender porque Tiago está falando que a fé sem obra é morta. E primeiro a gente entender para quem estão falando, entendeu? Porque estão falando, que tempo estão falando. A Bíblia é cheia, isso. A Bíblia é cheia de metáfora. A Bíblia é cheia de símbolos, né? Isso, linguagem de figura. Tem muita coisa. Então a gente tem a cultura, né? Do povo que está sendo endereçado a palavra, a cultura de quem está falando, de quem escreveu, em que tempo, entendeu? A intenção. Isso. A gente tem que ler devagar, prestar muita atenção, sabe? Isso, muito bem. Então, hoje, vamos assim, ler juntas, né? Porque a gente não sabe de nada, entendeu? E quanto mais a gente tenta saber, menos a gente sabe, menos a gente fica sabendo, entendeu? O que a gente tem que fazer é sempre estar em oração ligado ao trono da graça,
Isso. É verdade. Nós somos sustentados pela palavra. Então nós temos que estar sempre comendo a palavra, né? Como diz lá no livro. Isso. Então vamos falar assim um pouquinho. Então, assim, tem que ser uma coisa de cada vez, né? Para poder isso, a meio da gente alcançar alguma coisa. Então, isso lá, em Tiago está falando, né? Que a fé sem obras é morta. Ele está falando verdade. Agora, para quem que ele está falando? Vamos por parte. Ele está falando as 12 tribos. Lê aí, Tiago 1. Ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ao povo de Deus, espalhado entre as nações, as 12 tribos. As 12 tribos que está espalhado, entendeu? Disperso. Entendeu? Vê na sua versão aí se não está escrito as 12 tribos dispersas. Ó, meus irmãos, a vida de vocês está falando para eles, as 12 tribos. Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldade, de provações. Tá entendendo, filho? Vai lendo. De provações. Então, considere isto motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Está explicando. Lembra aquele louvor, né? Aquele louvor que fala sobre a fé, né? Então ele diz assim, quando está sendo provada, né? Quando as fé deles estão sendo provadas, está falando de judeus, né? Os hebreus, as tribos são os hebreus. Então está explicando para ele, ó, no versículo 4. Então é isso, né, Flor? Está dizendo assim no Tiago 1:1. E no versículo 1 está falando para quem? Para isso. Os hebreus, o povo, esse povo de Deus é os hebreus, né? Aquelas 12 tribos. Isso. Então ele diz, né, no versículo 3, porque quando a sua fé é provada, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, né? Então, eu até lembrei que está escrito em Ezequiel, não é Zacarias, é Ezequiel, fala para nós comermos, né, a palavra. Então, no versículo 4 aqui de Tiago 1, diz assim, portanto, deixe a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Olha, é forte, né? Está falando para as 12 tribos, não esqueça, não está falando para a igreja, entendeu? Está falando para as 12 tribos, para os hebreus, entendeu? Aí ele estava falando, então ele disse isso no versículo, no capítulo 2, versículo 14, diz, queridos irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, se não tiver obras? Acaso esse tipo de fé pode salvá-lo? Mas aí, nós vamos lembrar de quê? Do samaritano. Lembra daquelas passagens, né, que está lá nos evangelhos? Que havia um homem ferido e passou vários religiosos, mas quem parou para cuidar do homem, levou ele, se responsabilizou, falou que poderia cobrá-lo, né, pelo zelo por ele, quem foi? Foi o samaritano. Então o povo ele é muito religioso, eles
é muito a sério, ele leva tão a sério que prioriza ser religioso do que cuidar de pessoas. Enquanto o próprio Tiago aqui está falando para esse povo de Deus, né? Está lá em Tiago 1, 26, 27, olha só, diz assim, ó, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua ferina, está apenas enganando-se a si mesmo, e a sua religião não vale nada. Olha a religião de Deus aí. Está falando para as 12 tribos, está falando dos hebreus, o povo de Deus. Né? Pode trazer para os nossos dias, que nós hoje gentios, né? Nós hoje, depois da cruz, somos o povo de Deus. Esses que crê, confessa e toma posse. Mas aqui estava falando para as 12 tribos. Ele disse sim, no versículo 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura. Está falando, ó, a religião que ele aceita como pura e sem falhas. Será que está escrito só nesta Bíblia? Eu sei que tem versões diferentes, mas vamos ler devagarzinho, para a gente entender e para a gente compreender, né? Entender, compreender, para poder explicar. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e sem falhas é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e que permanece fiel ao Senhor sem se contaminar com o mundo. Então, quem é religioso de verdade, pela palavra verdade, vive para zelar pelos necessitados. Hoje, esses religiosos que se reúnem como igreja, porque Efésios 4,16 diz que é a igreja, né? É um povo unido, atado, ligado. Então, este povo que tem esta religião para ser igreja, deve se atentar que a igreja somos nós, né? Um povo ligado, atado, está em Efésios 4,16. Então, este povo tem que se ajudar, porque este povo unido, atado, ligado, tem que estar ligado para nos ajudar uns aos outros pelas nossas necessidades e louvar, adorar a Deus em espírito e verdade, nesta verdade. Porque a religião do mundo, aqui no final do versículo 27 diz, sem se contaminar com o mundo, mas a religião, esse povo religioso, já está contaminado pelo mundo, porque prioriza os rituais, as tradições, rituais, costumes, isso é de quê? Do mundo. Então prioriza, como aqueles religiosos que passou pelo homem machucado, né? Passou o levita, eles passaram e disseram, não, estou indo para o meu compromisso. Então prioriza o que ajuda. Quer dizer, está na Bíblia os ensinamentos, a doutrina do amor. Mas eles priorizam outras coisas. Eles priorizam não enxergar o óbvio. Aqui no capítulo 2, versículo 8, está escrito assim, de fato é bom quando vocês verdadeiramente obedecem à lei do reino. Falando para a tribo, né? As 12 tribos. Presta atenção.
De fato é bom quando vocês verdadeiramente obedecem à lei do reino, pois está escrito nas Escrituras: ame o seu próximo. Olha, já falava para aquele povo, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, naquele tempo, já falava isso para as 12 tribos, para aqueles da lei. E diz assim, 9, mas vocês estão quebrando esta lei do nosso Senhor. Que lei que está falando aqui? Está falando da lei do amor. Lei do amor. Mas hoje temos visto eles contaminados pelo mundo, os religiosos contaminados pelo mundo, fazem campanhas, grandes festas, fazem eventos maravilhosos, contratam cantores, contratam palestrantes, né? Os pastores que cobram uns valores altos, cantores também que cobram grandes quantias para louvar a Deus. Mas uma minoria, não vou generalizar, mas uma minoria, como religiosos, prioriza a fazer campanhas para ajudar o necessitado. Será que alguém vê isso? Campanhas para ajudar quem não pode comprar um remédio, que não pode pagar um médico, uma consulta médica, que não pode, às vezes, comprar um pão, que infelizmente ainda há pessoas, tem às vezes muitos filhos, mas os religiosos preferem julgar as pessoas, preferem ignorar, priorizando a adorar pedras. Priorizam sempre as suas pedras. Então Tiago está falando já naquele tempo que esta fé que eles tinham é morta. Eles precisariam de obras, eles precisariam fazer como o samaritano. Ter dó das pessoas, ajudar sem cobrar, ajudar sem julgar. Precisamos ser samaritanos. Mas Tiago falou muito bem. Nós sabemos que Tiago era judeu. Tiago, ele andou com Jesus de Nazaré. Tiago, ele entendia da lei, assim como Jesus veio, né? A primeira lei. Jesus de Nazaré, ele ali vivia num tempo da aliança da lei. E Jesus, ele doutrinava, ensinava, mostrava várias passagens mostrando, ensinando, né? Para as pessoas, os religiosos tem o que? O Romanos 12, culto racional, transformação, entender, crescer. Sabemos que no ano de 1517, um monge chamado Martinho Lutero entendeu alguma coisa. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, que não é por obras,
Paulo falou, diferente de Tiago, não precisa obras. Ou que não é por obras. A obra é necessária, mas que não é por obras que somos salvos. É Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Martinho Lutero trouxe para nós esta oportunidade de ler a Bíblia, de poder ter acesso a esse trono da graça, que já tinha sido na cruz rasgado, rasgou o véu, mas ainda éramos distante da palavra, mas através dessa atitude de Martinho Lutero, temos esse acesso à palavra. E 50% do verdadeiro caminho da palavra. Por causa das interpretações, a Bíblia diz que é o caminho, né? Há um caminho, há um só Deus, um só batismo. Não está escrito? Mas quantos caminhos nós temos? Uns falam, meu caminho é aqui, outros falam, não, vem para cá, meu caminho é aqui. Não, o caminho, um fala do caminho do outro. Não é verdade? São tantos deuses minúsculos. Mas o Todo-Poderoso diz para nós, eu sou. Eu sou. Jesus Cristo é um novo e vivo caminho. Jesus de Nazaré foi o caminho. Jesus Cristo é um novo e vivo. Ele vive. É o vivo caminho. Então nós não podemos esquecer que quando nós vamos ler a palavra, vamos entender várias coisas. Entendeu, filho? Várias coisas. Para estar finalizando, filho, isso. Ainda vou ler aqui Tiago 3, alguns versículos que diz assim, Flor. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres na igreja. Porque todo mundo quer ser mestre, né? Todo mundo quer ser mestre. Ninguém quer ser menos que mestre. Há muitos mestres. Isso, é muito. Mas tem mais mestre do que aluno, pô. Tem mais mestre que aluno. É verdade. Glória a Deus por isso, né? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres na igreja, pois nós, mestres, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor do que os outros. Entendeu, filho? Todos nós cometemos erros. Se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que tudo o mais podemos fazer com que um cavalo grande se volte e vá para onde quisermos, por meio de freios em sua boca. E um leme minúsculo faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado que o piloto queira que ele vá, mesmo que os ventos sejam fortes. Entendeu, filho? Vamos pular aqui para o versículo 9, que diz assim, ó, com a língua damos louvores ao nosso Senhor e Pai, e com ela rompemos em maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. Verdade, né, filho? Com a mesma língua a gente abençoa, a gente fica bonzinho com todo mundo, né, Flor?
Isso, mas se irrita a gente, nossa mãe, a mesma língua amaldiçoa, a mesma língua. Isso fala coisa feia, né? Versículo 10. E assim a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Meus irmãos, é evidente que isso não está certo. Está escrito na Bíblia, entendeu? Né? Eu não estou me metendo, não, eu não sou mestre, não sou nada, não sou nem, entendeu? Eu só sou aluna sempre. Isso. No versículo 11, Flor. Acaso pode uma fonte d'água jorrar primeiro água doce e depois água amarga? Meus irmãos, acaso podemos colher azeitonas de uma figueira ou figos de uma videira? Não se pode tampouco tirar água doce de um poço salgado. Se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade, para que dela mandem somente as boas ações. E se vocês as praticarem com humildade, então serão verdadeiramente sábios. Aleluia. Isso, Jesus é bom.